Hi everyone, welcome to class number 43. Sejam bem-vindos à aula número 43, onde a gente vai falar sobre os reflexive pronouns, que são basicamente myself, yourself, etc. Então vamos lá. Só antes da gente começar essa aula, quero fazer um adendo da última aula, onde a gente viu os possessive pronouns, né? Mine, yours, hers e tudo mais, né? Um ponto que não é nem que ficou faltando, mas eu gostaria de complementar, né? Tava refletindo sobre a aula e me veio aqui para complementar antes da gente começar essa, beleza? Então, em frases assim curtas em que a gente fala em português, isso é meu, né? Você é meu, de repente, né? Dependendo do contexto, né? Eu sou seu, sua, enfim, né? A gente tem ali também os possessive pronouns, ok? Por exemplo, it's mine, isso é meu. I'm yours, eu sou seu ou sua, enfim, não tem gênero aqui, né? You're mine, você é meu, minha, né? E o mais, acho que comum, talvez, né? Quando você encontra algo de alguém, você quer perguntar para alguém se aquilo pertence àquela pessoa. Lógico que você pode usar, né? Does it belong to you, né? Pode usar o verbo belong, pertencer, mas é muito inusitado, né? O mais comum e mais, vou dizer assim, correto seria dizer is it yours? Ou seja, isso é seu, né? E é isso, tá? Só para fazer esse complemento e vamos para a aula de hoje então. Então antes da gente ver ali o quadro com os reflexive pronouns, eu quero ver com você uma revisãozinha aqui, né? Tá na tela já, né? Não é nem uma revisão, é só para colocar na tela os outros pronouns que a gente já estudou, inclusive na última aula com os possessives, ok? Então, os reflexives não vão estar em nenhum lugar além da coluna, de outra coluna à direita, ok? No sentido de manter a referência dos pronomes, ok? Lembra que eu falei na última aula que o my pertence a I, né? Mine pertence a eles também, né? As linhas não podem se cruzar, beleza? Tem que haver essa concordância de sujeito, ok? Então vamos lá, sem mais delongas. Pro pronome eu, né? I, a gente tem myself. Você já deve ter visto, ouvido, lido em algum lugar. You, temos yourself. Para he, a gente tem himself, she, herself, it, itself, ao contrário do possessive pronoun inexistente do it, né, que a gente viu na aula anterior. O reflexive pronoun não é inexistente, né, o itself que eu acabei de falar. Pro pronome we, nós, né, ourselves, aí aqui que é interessante, né, o you plural, que até então mantinha-se o mesmo, exatamente a mesma coisa, só vai variar, só variando no contexto. A gente finalmente, né, de fato tem uma diferença, né, que é o yourselves daí, né, então se é o you plural, yourselves, e they, eles, themselves. Então, dois pontos que eu destaco aqui. O primeiro, que aqui a gente de fato tem, né, quando a gente usa o reflexive pronoun, a gente tem de fato uma clareza de se é singular ou plural, né? E atentem-se à regrinha aqui se mantendo do plural do inglês, né? Que quando a palavra termina com S, com F, ou algo assim, o plural vira V, né? V-I-S no caso, né? Então, myself, no caso, né? Ourselves, né? Eu mesmo, nós mesmos, né? Yourself no singular, yourselves no plural. E o they, né? Vira themselves com VES no final, que é um padrão de plural do inglês, né? Qualquer coisa, se tiver dúvida, pode voltar na aula do plural lá. Não lembro agora qual foi, mas depois eu coloco na edição aqui, beleza? Vamos ler exemplos então e vamos entender basicamente como funcionam os reflexive pronouns. Os reflexive pronouns só têm um objetivo principal, como o próprio nome diz, falar de ações reflexivas, ou seja, ações em que a ação do sujeito reflete em si mesmo, ok? Isso nem sei se parece complexo, mas é muito simples. A gente tem isso no português com o se, com o me, né? Fulano se machucou, né? Eu me fiz entender, sei lá, né? A gente tem bastante isso. Para eles, né? Para o inglês, no caso, para quem fala inglês, a gente vai trabalhar com os reflexive pronouns. Vamos ler os exemplos aqui para ficar mais claro. I know myself. Eu conheço a mim mesmo, eu me conheço. He hits himself with the ball. Ele atinge a si mesmo com a bola, ele dá uma bolada em si mesmo. They're enjoying themselves. Eles estão se divertindo, né? Literalmente curtindo a si mesmos, no caso, né?
E você não tinha parado para pensar, né? Que se divertir, né, é reflexivo, né? Eles estão se divertindo, eles estão curtindo entre eles, no caso, né? Uma outra frase também aqui. She fell, but she didn't hurt herself. Ela caiu, mas ela não se machucou. Então, não se machucou, não machucou a si mesma, digamos assim, né? She didn't hurt herself. Help yourself. Então, a frase help yourself, traduzindo, é ajude a si mesmo. Mas aqui a gente tem um contexto para essa frase específica, por trás dela. Help yourself, alguém vai falar no sentido de dizer para você se servir. Ou seja, como a gente fala aqui em português, fica à vontade, né? Help yourself. Sinta-se à vontade, se sirva, digamos assim, né? My sister is looking at herself in the mirror. Então, minha irmã está olhando para si mesma, está se olhando ou olhando para si mesma no espelho. Sometimes I talk to myself. Às vezes eu falo comigo mesmo, ou seja, às vezes eu falo sozinho. John and Lucia looked at themselves. John e Lucia olharam para si mesmos, assim, eles se olharam no caso, né? John looked at Lucia and Lucia looked at John. Então, John olhou para Lucia, a Lucia olhou para o John. Então, essa é a ideia, né, dos reflexive pronouns. A questão é memorizar certinho e não errar, tá? Então, pra gente fechar, eu vou colocar algumas expressõezinhas aqui que a gente usa com os reflexive pronouns, ok? Que vale a atenção para não se confundir, não errar na tradução ou até, de repente, não ficar perdido ali numa frase que alguém soltar com esses caras, né? I think I'll do it by myself. Então, a expressão by myself, aí no caso ela vai se adequando de acordo com o sujeito, né? Se for terceira pessoa é by herself, by itself ou by himself. Se for, né? Enfim, aí você ajusta com todos aqui, né? No caso aqui dessa frase, I think I'll do it by myself. O by myself é por minha conta própria, ou seja, sozinho ou sozinha, né? Então a tradução aqui, ó, a tradução aqui fica: eu acho que eu farei isso sozinho. Tá? Pode usar alone, outras formas de falar sozinho, pode, mas by myself significa isso, beleza? Inclusive tem bastante isso em música, né? Então fica aí já essa dica. He himself is his biggest obstacle. Aqui é interessante, né? Você tem o he e tem o himself na sequência, assim, seco, né? O que a pessoa quer dizer quando ela fala isso? He himself. É ele próprio, ok? Então a tradução dessa frase é: ele próprio é o seu maior obstáculo. Né? He himself, ele próprio. Ronald himself spoke at the ceremony last night. Então, Ronald himself aqui é o próprio Ronald. Então, quando a gente tem aqui o nome de alguém e o himself ou herself, se for feminino, né, o sujeito, a gente traduz assim, né? O próprio Ronald falou na cerimônia ontem à noite. E é isso por esse vídeo. Thank you so very much. See you in the next one. Bye.